Boa tarde, pessoal. O título da apresentação, na verdade, quer mostrar um pouquinho o que eu já fiz, né, o que eu utilizei de ferramentas de geoprocessamento, sensoriamento remoto, em ciências humanas, porque eu sou geógrafa também, né, a formação um pouquinho diferente de vocês, são sociólogos, administradores, economistas. A minha formação é de geógrafo, a gente está sempre olhando para o espaço, né, e a gente se utiliza bastante de tipos de ferramentas de geoprocessamento e sensoriamento remoto em nossos trabalhos. A intenção aqui hoje é mostrar duas aplicações. Eu tinha pensado em fazer um pouco assim de toda a minha história, o que eu já fiz com o geoprocessamento para cá, e a Avelina até falou, acho que é muita coisa, acho que não vai dar tempo, e eu dividi em dois temas. Tá? O primeiro é falar um pouco de como eu representei o espaço, eu analisei o espaço na minha tese de doutorado. Eu trabalhei com representação do espaço em redes. Optei por falar da tese de doutorado, que é uma coisa um pouco diferente. Eu utilizei ferramentas de análise de redes sociais. Quem fosse sociólogo aqui já deve ter visto um pouco disso na graduação ou na pós. Eu utilizei esse tipo de ferramenta para olhar para o espaço geográfico, de uma maneira um pouco diferente. E vou falar um pouco também do trabalho que eu venho desenvolvendo junto com o pessoal do CEPESP, pessoal de banco de dados, da parte de georreferenciamento de locais de votação. E por que a gente vai fazer esse georreferenciamento? O que isso vai trazer de ganho para nossas análises? Eu trouxe uns exemplos aqui um pouco mais simples, com base em algum georreferenciamento que o Fred e o Wesley já fizeram num outro projeto, né, mostrando o potencial desses dados. E para vocês entenderem qual a importância, por que a gente fala tanto de georreferenciamento. Então, eu vou começar a falar um pouquinho. Eu tinha colocado primeiro a tese, a parte da tese, mas eu vou dar um pouquinho o script e vou começar a falar das nossas aplicações aqui, que eu acho que vai ser mais interessante. E depois eu passo a tese um pouco mais rápido. A aplicação que a gente está fazendo aqui, a gente chama genericamente de geocoding de locais de votação. O que seria o geocoding? A tarefa de geocoding, como o pessoal fala sempre aqui, georreferenciamento, é pegar um endereço qualquer, uma informação geográfica que você tenha. Por exemplo, eu sei que a Fundação Getúlio Vargas está na rua Itapeva 474. É o endereço do tipo endereço dos Correios. Eu pego esse endereço e transformo ele numa coordenada geográfica, lat-long. Isso é uma operação de georreferenciamento. É pegar alguma informação espacial e colocar coordenadas geográficas nela. Tá? O que a gente costuma chamar de georreferenciamento aqui, no geral, é todo tipo de análise que a gente faz com esses dados espaciais aqui. Mas o georreferenciamento em si é só dar uma coordenada geográfica para alguma coisa que tem referência espacial. Okay? E aqui a gente está trabalhando com os geocoding dos locais de votação. Por quê? Eu vou trazer um exemplo da análise do desempenho eleitoral do candidato Bruno Covas, deputado estadual aqui de São Paulo, do PSDB. Ele atualmente é deputado estadual. Ele foi eleito em 2006 e reeleito em 2007. Tá? Vou mostrar um pouco do desempenho dele e vou fazendo uma análise por que é bacana a gente chegar até a escala de locais de votação. Tá? Eu trouxe um negócio chique. Posso apagar a luz? Sim? Ou assim já dá? Sim, já dá. Tá bom, assim tá bom. Assim. Tá, aqui eu espacializei a votação do Bruno Costa no ano de 2006. Escrevo como?
do Bruno Covas, em 2006, por município. Esse dado aqui já é um dado que já está consolidado no TSE, é um pouco diferente do que está se fazendo aqui no CEPESP Data, tá? O TSE já libera o dado por município, eu baixei esses dados por município e apenas especializei aqui no meu mapinha. O que a gente vê aqui da votação do Bruno Covas, em 2006, é que ele tem uma votação concentrada em São Paulo e na região do litoral sul de São Paulo, um pouquinho na região metropolitana. Quando a gente vê os dados da votação dele em 2010, ele foi eleito com 122 mil votos, né? O que a gente percebe é que ele expande a área dele com uma votação mais expressiva, em direção um pouquinho aqui para o litoral norte, o Vale do Paraíba, e avança em algumas áreas no interior de São Paulo. Tá? Cada bichinho desse aí é um município. Cada bichinho é um município. Eu estou olhando, assim, por enquanto, eu estou olhando o dado por município e, assim, só de colocar no espaço, porque quando eu vejo a listagem na tabela, fica difícil eu analisar em que região do estado está, perto de que cidade está. Então aqui é a operação mais bobinha que a gente faz, que é só especializar o dado. Eu não fiz análise alguma. Qual a intenção aqui? É de conversar com aquele índice do artigo lá de concentração eleitoral. Aqui eu estou mostrando apenas os dados. Aí o que eu fiz numa próxima, uma outra especialização? Eu fiz a diferença da proporção de votos válidos dos deputados estaduais, né? Por exemplo, aquela questão do eleitorado, né? Vamos supor, 60% do eleitorado está no município de São Paulo. Então, 60% dos votos válidos está no município de São Paulo. O índice de concentração eleitoral Desculpa, né? Desliga e liga de novo, Carol. Pega? Acho que pega. Então, se vocês estão ouvindo bem aqui atrás, ele vai pegar. Eu estou ouvindo. O índice de concentração eleitoral, ele faz a diferença entre a porcentagem, mais ou menos, né? Entre a porcentagem de eleitores do município e a porcentagem de votos do candidato. Então, por exemplo, eu só vou falar se eu sou concentrada no município, se São Paulo tem 60% do eleitorado, eu só vou ser considerada minha votação concentrada em São Paulo se eu tiver mais de 50%. Tá? O que eu fiz aqui a grosso modo, ainda não é o índice, tá? Porque o índice... 30%. 30 e poucos por cento. O que acontece com o índice? O índice, ele é um índice geral. Ele vai fazer um somatório de todas as diferenças e vai dizer se o candidato é concentrado ou não. Geral para o Estado, você disse. Para o Estado. Ou para unidade, você pode trabalhar com várias unidades espaciais. No artigo lá do Avelino, do Ciro, eles fazem por região administrativa, por município. É bem interessante. O que a gente está tentando ver é qual era a unidade de concentração dos votos. O problema aqui é a literatura fala que você concentra votos nos municípios. Às vezes, alguns municípios onde você é concentrado, o cara é concentrado. E a gente viu que não era bem assim. E a gente tentou ver, será que a concentração, então, ela é regional, ela não é municipal? E agrupamento de municípios a gente pode ter. Aí, se o sujeito micro-região, a pessoa administrativa, alguma coisa que desse um ponto de coordenação dos esforços eleitorais de cada candidato. Por isso que a gente estava tentando ali, não quer dizer que aquilo seja, aquilo foi mais uma exploração. Você gosta de análise exploratória. Mas eu acho que pra gente... Quando você não sabe uma coisa, o que você faz? Análise exploratória. É isso que a gente estava fazendo, né? Mas eu acho que esse índice, para a gente que trabalha com medida espacial, a gente pode incorporar com medidas, eu acho que é muito bacana. Assim, não, claro, é uma intuição, ainda. Não sei porque a unidade, a gente assume que o deputado, por exemplo, ele concentra numa região administrativa, então os caras vão concentrar votos em regiões administrativas, em vez do município, eu concentro naquela região, né, no conjunto do município. O problema é que às vezes isso aí não necessariamente o cara não respeita uma fronteira administrativa ou jurídica, não sei se está para ele vai concentrando votos à medida que a vida dele foi desenvolvendo, não é uma coisa que ele vai... meu foco de votos vai ser naquela região, mas acho que ele decide no município, aí é mais fácil para aquele, depois para aquele, não necessariamente ele vai pensar na região. Olhando aqui os dados do Bruno de 2006 para 2007, eu acho que ele escolheu, eu não sei, mais que o interiorzão aqui para cima.
Deve ser contado, deve ser cabo eleitoral. 2006 para 2010. 2006 para 2010. Em 2010, a gente percebe que ele avança mais no Vale do Paraíba, litoral norte-sul. E um pouquinho na região metropolitana, que eu acho que onde é fácil você ir a pé fazer campanha. Né? Mas então, o que eu fiz aqui foi diminuir a proporção do município esperada que o deputado tivesse voto, da votação do Bruno, né? Tanto para 2006, que é o caso aqui, quanto para 2007. O que a gente percebe é que onde está branquinho, aqui é onde eu tenho índice, onde essa minha subtração deu negativa, tá? Dizendo que é o contrário da concentração. Aqui em amarelinho eu tenho áreas de baixa concentração, então tem até 2% de diferença entre o esperado e o que ele teve de votação, porcentagem. E aqui em laranja e marrom, eu tenho os 12 grandes locais onde ele concentrou, né? Que é São Paulo, que ele teve uma diferença de 34%, tá? E Santos, que é de 8% de Santos, né? Que era esperado, que é o local da onde. Esse cálculo de quanto você espera que tenha, né? Foi feito em função da população? Né? Não. Eu peguei assim todos os votos peguei o voto que todos os deputados receberam no município e o denominador foi todos os votos para deputado naquele ano. Aí eu tenho a proporção esperada para o município. Tá? Em função dos Porque os medidas de concentração não tinham contrafactual, não tinha esperado. Então você pega a distribuição dos votos de cada município para a votação total do Estado. Em São Paulo tem 30% dos votos. Se por exemplo, os votos fossem aleatórios, todo mundo não tivesse concentração alguma, o cara devia ter 30% de votos em São Paulo e assim, distribuindo os votos de acordo com a contribuição de cada município para a votação total. O cara vai ser concentrado na medida que ele vai se afastar disso aí. Então é o esperado menos observado. Então o cara tem 30% de votos em São Paulo, muitos autores na literatura iam dizer que o cara era concentrado, só porque ele tem 30% de votos em São Paulo. Sem levar em consideração que São Paulo tem 30% dos eleitores, ou seja, aleatoriamente, todo candidato deve ter, em média, 30% de votos em São Paulo. Aqui nesse caso não fiz com porcentagem eleitoral, eu fiz de votos para deputado. Então isso deu em torno de 60% em São Paulo, votos para deputado estadual. Meu total foi deputado estadual. Sim, mas os eleitores, 30% deles estão em São Paulo. Sim. Ele vota para deputado estadual, federal, para qualquer coisa. Quando a gente vê em 2010, em 2010 a votação o padrinho veio antes do que eu, mas tudo bem. Ele aumenta essas áreas em amarelo até 2%. Aqui no litoral, avança um pouquinho mais para cá, e aqui no interior também ele tem um avanço. Tá? E aí eu poderia me debruçar aqui em cima, ver a história de campanha dele, ver quais são as alianças, ver aonde o PSDB é forte no interior do estado, né? Fazer algumas regiões aqui para estudar a campanha dele, potencial para o município por si só de espacializar já é legal. Aí o que chamou minha atenção aqui, que eu vejo que em São Paulo e em Santos são os dois locais onde ele tem maior votação. Né? Então, em Santos, ele vai ter, para 2010, 19 mil votos, e em São Paulo, 130 mil votos. Tá? Vai dar 8,54% dos votos do grupo. Certo? E aí, o que se torna interessante? Ok, numa escala do Estado, eu posso entender qual foi a estratégia dele. Agora seria interessante olhar para dentro do município também. Por quê? Para saber que regiões do município são mais interessantes. Porque um município que nem São Paulo é um mundo completamente diferente. Quando a gente viu esse ano passado, o resultado das eleições, o pessoal lançou dos jornais, dos mapinhas lá, a gente percebeu concentração de votos, dispersão de votos, em função das características socioeconômicas da cidade. Então, São Paulo, se um município maior, já é bastante heterogêneo. Então, compensa a gente olhar
dentro desses municípios. E aí, eu vou mostrar os dados primeiro de Santos. Aqui eu tenho o município de Santos, aqui no limite dele, é um município grande, mas perceba que uma grande área dele está em área de encosta, provavelmente a área de proteção ambiental, APP, e uma pequena área dele aqui, que é a área mais ocupada, que é a área mais urbana, que é onde vão se concentrar as informações sobre o município. Aqui eu tenho os meus setores censitários. O Fred falou um pouquinho no último seminário sobre o que é os setores censitários, que é a unidade de coleta do IBGE, que é uma coisa arbitrária, que é em função em quantidade de domicílios a ser percorridos a pé. Ninguém pensa de fazer uma unidade espacial homogênea do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista fisiográfico, tá? Que é pensado é o jeito mais fácil do recenseador andar a pé, certo? Uma coisa que se faz hoje em dia, dos últimos censos para cá, que o IBGE tem trabalhado aqui para a gente, é bacana, se o município dispõe de uma lei de bairros, dispõe do vetor de bairros, ele procura respeitar os bairros. O bairro tem toda uma discussão na geografia que pode ser uma unidade espacial interessante de análise, de agrupamento de dados, porque o bairro já tem uma homogeneidade espacial mais interessante, já tem uma semântica espacial mais bacana de trabalhar no setor. Tá? Mas aqui, por enquanto, eu tenho os meus dados do setor censitário. Por que eles são legais? Porque eu posso, a partir deles, espacializar dados socioeconômicos do meu município, numa escala bem fininha. Aqui, eu tenho os meus locais de votação em azul. O que a gente chama genericamente de locais de votação? Os locais de votação são as escolas onde a gente vai votar. Percebam que numa escola, quando a gente vai fazer uma votação numa escola, no ginásio esportivo, aonde for, a gente tem mais de uma urna eleitoral, correto? Cada urna é o que eles chamam de uma sessão eleitoral. Então o que a gente tem? O TSE, quando libera os dados para a gente, o grau mais fininho de dados, assim, a granularidade, ótimo, foi, menor de dados do TSE é por sessão eleitoral, né? Ele não faz a compilação dos dados por local de votação. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que relacionar os dados de sessão com local de votação, tá? Aqui eu tenho os meus locais de votação que foram georreferenciados, geocodificados, feito o geocode, uma tarefa prévia pelo Fred e pelo Wesley, tá? Estou usando uma base que já estava pronta. Aquelas áreas ali, os pontinhos azuis à direita lá, são áreas pouco povoadas. Provavelmente isso aqui provavelmente isso aqui é distrito rural. São vilas povoadas, vilarejos. Aquilo ali é o que? É mata? Ali, por exemplo, ali ó, Eu posso abrir o Google para olhar. ali ó, não sei se você conhece, ali tem a Carvalho Aqui? Pinto. Ali é Vicente de Carvalho, Vicente de Carvalho aqui de Santos, ó. Aqui é o porto, né? Aqui é o porto no lado do Guarujá, aqui é a ligação com o Batão-Guarujá, algum povoado, é um povoado que tem atrás de um morro aqui, que é de Santos, apesar de parecer que é do Guarujá, mas é de Santos. E esse aqui é algum outro povoado também na descida para Bertioga aqui. É um conglomerado, é uma localidade que o IBGE chama. Deve ter muita gente votando ali, por exemplo. Não sei se tem. Bom, a gente tem esse dado, a gente poderia até ver, mas porque pela distância eles precisam ter uma urna lá pelo menos. Não, é isso que eu estou falando. No local de votação deve ter uma urna. Uma urna, ou no máximo duas, uma sessão. Aqui, a gente vai dar um zoom mais próximo aqui nessa região. Ótimo, pelo pessoal de São Paulo, né? Essa cidade ali não é assim, porque a cidade é maravilhosa, né? Primeiro no percentual de locais de votação, depois no percentual de eleitores que a gente está pegando. Tem para fazer essa métrica aí que vocês Se desenvolveram. não pega 70% de votação, ela pega 95% dos eleitores. Se pega os outros 30%, eu já tenho uma boa estimativa. Entendeu? Se você pegar uma urna lá no meio do Amazonas, aquela que está faltando, Aí é um bom, uma boa coloca no baço do caralho. Então, aqui eu dei um zoom naquela região e eu vejo a minha barra de setores censitários em amarelo, em azul meus pontinhos dos locais de votação, certo?
Aqui está dando um exemplo de que tipo de informação tem na minha base de setores censitários, tá? Que seria o código do meu setor, o nome do bairro, o nome do distrito, o nome do município. Eu poderia ter associado aqui também quantidade de moradores, quantidade de homens, mulheres, pessoas até 65 anos. Qualquer informação censitária poderia, exagerar, mas um universo bastante interessante de informações censitárias eu poderia ter aqui. Tá? E aí, olhando para esse ponto aqui, que é um local de votação. Esse aqui é o tipo de informação que me é fornecido pelo TSE. Tá? Eu vou ter o nome do local de votação, aqui Escola Técnica Dona Escolástica Rosa. O endereço dela, tá certo? E essa informação aqui de latitude e longitude, a gente obteve depois do processamento. Eu vou falar depois um pouquinho para frente o que é o geocode. Eu tô só... O TSE manda para ele, isso eu não sabia. O TSE manda o quê? Manda daqui, ó, o TSE manda daqui para cima. Serve para cima. Serve para cima. E manda também a correspondência, assim, ele tem uma chave única. Tá vendo esse CD objeto aqui? É uma chave única, um identificador para o local de votação. E ele tem para cada local de votação as seções que estão nesse local. Certo? Isso que ele fornece para a gente. Como você consegue o dado de latitude e longitude? Não vi na velha. A gente Então, depois. a gente tem uma base. Esse é o trabalho. Esse é um trabalho que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu só estou mostrando, primeiro eu estou falando assim, eu estou querendo mostrar a importância do que a gente está fazendo, depois eu vou falar mais um pouquinho, mais ou menos como a gente faz, tá? Porque parece que é um trabalho assim, para que serve esse negócio? Mas assim, Eu queria saber. dá uns dados interessantes. Não conseguimos saber ainda qual é que é o trajeto dessa urna, né? Porque, por exemplo, o TSE tem um endereço, mas eu acho que provavelmente quem administra essas urnas é o TRE local. Essas urnas vão para... Como é que funciona na véspera da eleição? O TRE tem essas urnas, ele deve mandar para Santos uma porrada dessas urnas correspondentes. Ficam em quartéis, delegacias. Isso. E aí o tribunal, o representante de Santos deve distribuir as urnas, né? Eu quero saber o seguinte, que se eu for nos TRS, talvez eu consiga mais informação, talvez, do que no TSE. Eu acho. Porque o cara que vai administrar essa urna talvez seja o cara do Estado. Não Mas tem foi tribunal feito. regional municipal, né? Então tem... Isso foi só a base de endereços do TRE é melhor que a do TSE. Bem mais São bonitinho, Paulo. bem mais Às vezes confortável. tem a rede federativa de pesquisa, tu pensa assim, se depois quando for se aventurar, o cara vai no TRE e pega essa base de dados. Na última eleição, onde é que estavam as urnas? Quais são os endereços? Onde é que você foi levar as urnas? O problema da base do TRE é que também você baixa pela internet a base de endereço dele. Está bem arrumadinha, mas não tem a identificação, não tem identificação do endereço com a seção. Como assim? Nossa. Não fala com a sessão. Se eu tenho lá o código de... se eu tenho o número do local de votação, eu tenho a vínculo da sessão lá dentro. Mas tinha algum problema nesse dado que a gente não conseguiu fazer, porque o TSE era melhor. Não, a única questão é que a gente queria ter perspectiva para trabalhar com o Brasil inteiro. E aí a gente falou, não, vamos continuar na base nacional e ver aonde que a gente vai Sim, o que eu enroscar. estou dizendo é que na hora de ir para o Brasil, se a gente fosse aventurar, a gente pode tentar fazer um mix aí de informações. Pode ser. A gente pode pedir uma pessoa para ir lá no TRE, entendeu? Vai lá no TRE do Pará e pega lá. Aí combina as informações, porque quem vai administrar a distribuição dessas urnas é o TRE. Sim. Porque a questão lá em é que Brasília, vocês acham que a informação do endereço do local de votação não é confiável, é isso? Não, é confiável. Mas não é tão preciso, é isso? Vocês Não é acham que confiável, pode é ser problema mais? de gestão de banco de dados. Eles podem Lá de cumprir. Brasília chega um monte de coisa, eles põem lá numa planilha e falam, isso aqui é o local de votação está aqui. Só que aí você vê de tudo, falta de padrão. Desculpa, vou entrar. Qual é o ponto? Rua com R ponto, rua Luiz com Z, Luiz sem acento, Luiz com... Aí você vai procurar isso no mapa, aí é um caos. Porque o trabalho de Um tem geocode, CEP, outro não tem CEP, entendeu? Aí, às vezes, para o TRE, aquele lugar é óbvio. Então, não, pensa um município pequeno. A escola tal. Quantas escolas tem naquele troço lá? Deve ter uma, duas. Todo mundo sabe qual é a escola, não precisa botar CEP nenhum. Ele é uma coisa mais prática, às vezes, do que realmente Mas o é cara... mais difícil, Tá bem menos cara. preocupado com o banco de dados, mas botar uma no lugar dela. Sim, claro.
Bem, aqui é a informação do meu local de votação, que aqui eu tenho só a localização dele, mas com os dados de sessão de votos, eu posso ter aqui também as informações de votação para esse ponto. Aqui é a porta da escola lá que está aparecendo. Da zona escolar. Isso. Eu passei a perto dessa porta quando eu fui lá em cima. Turista. Bonita essa escola. É um prédio lindo. Aqui. Qual é o nome desse São José da Mesquita. É Serra. Então, aqui de novo eu vejo meu mapa de novo, de setores por pontos, mas num outro ambiente. Aqui eu já estou num software de processamento. Antes eu estava no Google Earth, estava só visualizando informação. Lá no Nesse caso, esses desenhos são o quê? São os setores censitários. Tá. Tá? São os distritos administrativos. Não. Os de cima sim, Mas tem tem quase gente ninguém. lá? A galera tá lá. E muitos deles podem ter zero população. É porque, por definição, os setores têm que ter um recobrimento total do território nacional. Ainda que tenha zero. Esse território está no Amazonas. Ah, sem dúvida, deve ser. Áreas e áreas ali sem. Oficialmente, sem jeito. Oficialmente sem gente. Ninguém pode fazer um setor censitário. Não, por definição, a base do IBGE tem que ter o recobrimento total do território nacional, ainda que não tenha gente lá dentro. Mas se eles não fazem um gigantão, isso. eles vão recortando, mesmo que tenha os 200 domicílios, 300, eles fazem os gigantões. Eles Mas não aqui, fazem olha, esse aqui é bem eles gigante, poderiam ter olha. feito um Esse só. aí é- Olha esse aqui, ó. Eles fazem os gigantões também. Aqui não. Deve levar em consideração obstáculos geográficos também, que a gente não está olhando aqui, né? Não, Isso mas aí é sim, do- aquela Aqui, foto, tipo, pela cruzando. foto dava pra ver, tinha um Ah, dava pra ver esse nível, né? É a serra, é a encosta. Olha aí, É. ó, topográfico. É 800 metros de descida. Olha aí, dá pra ver sim. Eles Vai ter o eles topo fazem- do morro, aqui vai ter o É. topo da montanha. Parece que pegando uma bacia aqui, ó. Lá em cima tem a vila de Paranapiacaba ali, ó. Aqui? Aqui, ó. Aqui é a vila de Paranapiacaba e tem a descida da MRS aqui, que vai para o Porto de Santos, que é a ferrovia. Paranapiacaba Em Santo André. Tá, e aí o que a gente fez? A gente tem os locais de votação, a gente tem os dados do CEPESP Data, né, que tem os dados por sessão, bem organizadinho, que é um banco que os meninos estão trabalhando duro para disponibilizar essa informação. E aí eu fiz a ligação entre esse banco de dados dos locais com os dados da votação do Bruno Costa. E aí... Você está de costas para o quadro, mas o Bruno é copo. Será que eu vou conseguir até o final da apresentação? E aí, o que eu tenho? Está vendo em azulzinho claro esse pontinho aqui? Para esse ponto, eu tenho que em 2006 o Bruno teve 550 votos, em 2010 ele teve 876 votos nessa escola. E aí eu poderia visualizar meus dados aqui, igual lembra que a gente quando viu para o município, a gente viu os municípios que tinham maior votação e menor votação? Eu poderia fazer isso por ponto também? Posso. Não, por enquanto. O que acontece? Eu percebo aqui que as cores mais escuras são as escolas onde ele teve um maior volume de votos. Ok, dá uma informação? Dá, mas assim, esquisitinho ainda. Mas ele teve mais votos numa zona mais Mais portuária aí, né? Mas rica, Mais central. Mais central. Acho que o centro da cidade está pra cá. É, o central é Mas nessa porta. essa região inteira é uma região mais alta renda. Da esquerda, que é a zona noroeste, que é uma bem mais pobre. Periferia de Santos, ali pelo assim. Então, mas perceba, de novo agora eu mudei a representação. Eu tenho meus pontinhos agora por tamanho. Pontinho maior, mais voto, pontinho menor, menos voto. O que eu poderia fazer aqui? Gerar uma superfície interpolada também. Não trouxe exemplo, mas eu poderia visualizar assim. Mas aí a questão é a seguinte. Como é que eu pego, como é que eu sei a área de abrangência daquele ponto? Deixa eu voltar um pouquinho. Por exemplo, aqui, ó, essa escola aqui, eu tenho uma série de pessoas que moram em volta dessa escola. Geralmente, quando a gente vai votar, a gente vota perto da escola. Uma pessoa ou outra que se muda e não muda o local de votação.
mas a gente geralmente está numa escola que está próxima da nossa casa. Agora, o quão perto, que pessoas, que setores censitários lá vão estar em correspondência com essa escola? Esse é o primeiro problema. Porque assim, eu olhar os pontinhos já me dá uma resposta. Eu olhar a superfície, talvez se eu tivesse feito uma superfície de pontos, eu conseguiria ver meus dados um pouquinho melhor. Mas como é que eu vou conversar dessa superfície com meus dados setores censitários? A primeira proposta que se trabalhou aqui no CEPESP foi trabalhar o que se chama de polígonos de Voronoi. O nome é engraçado, o desenho é engraçado também, mas a concepção dele é bem simples. São traçados polígonos do espaço a partir dos pontos, de forma que os pontos vizinhos estejam à mesma distância da borda. Aqui, ó. Esse ponto e esse aqui estão à mesma distância, uma distância euclidiana, seria uma reta perpendicular, a essa borda, e assim por diante. E ele vai dividindo as minhas regiões, pensando que os pontos têm que estar equidistantes das bordas das regiões, tá? Isso é uma abordagem. Não é a resposta final, é uma abordagem que pode ser bacana. Eu estou transformando para eu trabalhar os meus dados de locais de votação com os setores censitários. Mas os setores censitários não são esses polígonos. Não, você precisa estimar. Isso, a região de influência. Mas por que você faria isso e não colocar o desenho do distrito em cima dos pontos e atribuir o distrito no ponto? Pelo seguinte, ó, dentro do setor, é uma discussão que a gente está fazendo aqui, ó. Deixa eu voltar lá na mapinha do Google, dá para ver mais certo. Olha aqui, ó. Ah, tá. O que acontece? Eu tenho um local de votação dentro desse setor censitário. Eu podia falar que todo mundo desse setor censitário aqui se relaciona com esse local de votação. Esse está bem razoável. Agora, esse aqui também, né? É vizinho. Esse aqui também, que é vizinho. Agora, até que distância? Quem vai controlar essa distância dos vizinhos? O Voronoi é uma medida interessante. Para atribuir ponto a outra unidade geográfica. Não para atribuir só ponto, mas para definir a área de influência. Porque quem vai definir o tamanho da área de influência é a distribuição dos pontos. Se os pontos estão muito espaçados, a minha área de influência vai ser maior. Se meus pontos estão muito pertinho, a minha área de influência vai ser menor. Então ele traz uma abordagem já interessante para a gente visualizar o dado e cruzar com o dado do setor censitário. Só uma pergunta sobre isso, sem também interromper, mas tem uma discussão nessa questão da especialidade no estudo de ciência política sobre se é altamente correlacionado o local de votação com a residência ainda, apesar de não ser tão comum você ficar trocando, mesmo que quando você muda dentro da cidade você não costuma trocar o seu local de votação, isso é colocado em questão ou já é... Não, aqui na pesquisa a gente está, assim, aqui no projeto a gente está pensando que tem pessoas que geralmente não se mudam, que tem esse problema que não se muda, a pessoa se muda, mas não muda o título, mas a gente está considerando o efeito que a gente não vai medir. Que é irrelevante. Porque a gente não sabe quanto é relevante ou não. Se você sai, peraí, deixa eu explicar isso aí, porque as variáveis que estão contidas no setor censitário são variáveis socioeconômicas, tá? Depende, se você sai da Vila Madalena para ir morar em Perdiz, ou de Perdiz para ir voltar para a Vila Madalena, por isso que nos interessa, não vai fazer a menor diferença. O padrão vai ser o mesmo. E mesmo com essa mudança de cidade também, de uma votação numa cidade para outra, provavelmente você está na mesma classe social. Então, É o mesmo perfil. o mesmo perfil. Então, não, pode acontecer, né? Mas o cara de mudar de cidade, normalmente ele acaba mudando o título, certo? Não, cidade acho que é mais comum. Os estudantes que se mudam por causa da faculdade e nunca mais voltam, não costumam. Eu nunca mudei. Meu marido mudou uns 15 anos. Bom, vocês são então... A gente é exceção, talvez. Porque as pessoas que eu conheço normalmente mudam o título também, quando vem cá. As pessoas que mudam, já mudei 4 vezes aqui em São Paulo. Eu só mudo na Zona Norte, em bairros com perfil mais ou menos parecido, assim. Não, e exemplo, você, né? Claro, quando você, por exemplo, quando você é estudante, talvez você não definiu onde você vai morar, você vai ficar, você está aqui. A casa dos você pais tá ainda bom. era É, geracional. quando você define a sua referência,
pode ser que seja interessante, talvez que vai ficar mais precisa à medida que uma certa idade. Ou seja, tem um plano geracional aí que eleitores acima de 30 anos tendem a ter mais fixos ali em volta do local de votação do que eleições. Pode ser uma coisa que pode pensar no futuro. Mas é uma coisa que pode fazer. Dá para controlar pelo censo. Mas o fato é isso. Então, se você não mudar muito, eu não vou conseguir capturar diferença nenhuma, entendeu? Se você está voltando em pesquisa na Madalena, para mim não vai fazer muita diferença, porque eu não vou ter variável para discriminar num lugar e no outro. E essa questão da área de influência como uso do polígono funciona para qualquer tipo de serviço, por exemplo, uma unidade básica de saúde, a gente poderia falar também que essa área de influência, aí uma delegacia de polícia, uma distrito policial. Você tem que ver se isso vai ter aderência com o teu dado depois. Assim, a gente está numa fase que a gente está fazendo uns testes, foram feitos os primeiros testes aqui para o polígono de Voronoi, que só se cruzou os polígonos de Voronoi com o setor censitário, assim, cruzou aqueles setores censitários que estão naquela área de influência. A gente ainda não foi para a segunda parte de como vai fazer esse cruzamento. Se, por exemplo, só metade do setor está dentro do polígono, 50% da população está dentro de uma área, a outra não vai, a gente ainda não avançou de como a gente vai ponderar isso. Mas assim, o Voronoi pode ser utilizado para outras aplicações de área de influência, só que você tem que ver se isso vai ficar bacana, se vai ter uma aderência com o teu tipo de dado. E o pessoal usa muito buffer para fazer esse tipo de coisa, né? Que faz os 2 quilômetros de área de influência. faz um círculo, né? E ele considera na criação desses Mas é que eu tô isso só a distribuição dos pontos. Você não consegue colocar, tipo, como a gente estava falando, barreiras geográficas, qualquer coisa do gênero. Ele não considera Então, esse tipo de Mas eu tenho que problema. mesclar isso. Na verdade, isso daí está sendo implementado, em alguns softwares tem implementado isso, Voronoi ponderado. Voronoi ponderado e Voronoi com restrição. Tem alguns softwares que a gente ainda não tinha acesso a isso, o INPE está desenvolvendo, alguma equipe lá está desenvolvendo ponderado, então, por exemplo, tanto maior será meu polígono, quanto maior for a população que vota naquele ponto. Por exemplo, você tem um ponto que só tem um local de votação, 300 pessoas votam, você tem outro ponto que tem 1000 pessoas votando, esse de 1000 pessoas vai ser maior, não apenas por critérios geométricos, mas por ponderado por intensidade. Isso aí já está, acho que está em fase de teste já. Esse. Mas ainda não tem implementado isso. Eu achei que no Voronoi, o tamanho do polígono tinha a ver com a influência dos outros. Não, é geometria. Não, Voronoi é A geometria. distância. Voronoi é pura geometria. Me dê todos os pontos que estão mais perto desse ponto que não estão mais perto de nenhum outro ponto. Desde agora. É geometria pura isso aqui. Agora, às vezes- É bom para nós, hein? É bom, então, por exemplo, se nesse ponto central aí que ela tá mostrando as setas ali, votarem 1000 pessoas e nesse ponto do lado aí votarem 10, provavelmente esse daí ia crescer pro de baixo. Entendeu? Ia espremer o de baixo. Vocês não tem que mesclar isso com a malha de setores universitários? Essa aí é uma outra, ainda é um outro desafio. Né? Tem vários desafios aqui. Está mostrando só por que é legal marcar nesse desafio. Primeiro você resolve a área de influência. A dado ponderado lá é bom, hein? A gente conseguir pegar isso aí. Uma vez que você fizer influência, aí você tem o mapa da tua área de influência do setor. Os locais de Locais de votação. votação e as áreas de influência, aí você tem um mapa dos setores censitários. Quando o setor censitário cai inteirinho no seu área de influência, você está beleza. O problema é quando você, o que você faz quando cai uma parte para um lado e uma parte para outro. Aí é que a gente tem que resolver esse problema aí. A gente ainda está pensando como é que vai. O Voronoi geométrico já te dá uma visão bacaninha de área de influência, porque está pensando na distância da geometria. Esse ponderado é uma delícia só de consumo, né? Não, então. Porque pode fazer uma. Porque nos softwares assim, de gel livre ou pago ainda não tem implementado esse. Esse Voronoi geométrico, qualquer mapinha da vida. qualquer software mais parrudinho tem. O ArcGIS você precisa ter uma extensãozinha, o Quantum faz, o Quantum é free, TerraView faz. Mas no ArcGIS é tipo assim, perdão brutal. Não, o TerraView está implementando no TerraView o Voronoi ponderado. Estamos fazendo lá no Indy. Eu testei, mas deu pau. Aí eu liguei para o ArcGIS, eu não sei nessas novas extensões que a gente vai ter, se vai ter isso. Sabe quem usa muito isso aí? É geomarketing. É cara de geomarketing, que tem desenvolvido mais essas ferramentas.
Então vai ter módulo de geomarketing que talvez faça isso. Não, mas é para o que ela falou, por isso que ela fez o tratamento. Claro, Vamos botar um ambulatório. Você ambulatório para Até está local aluno na escola, você uma escola. No nosso caso é o base da DCM. Isso. Aqui eu tenho um exemplo de um dos meus polígonos de Voronoi que foi criado lá para aquela escolinha que eu falei que era bonitinha, que eu mostrei lá no Google. Dona escolástica. Dona escolástica. E aqui eu tinha o meu ponto, que era a minha informação do local de votação, e eu associei a informação que eu tinha nesse ponto para esse polígono aqui em preto. Aí qual a discussão? Em azul, eu tenho meus setores censitários, estão vendo? Esse setor grandão aqui, ó, por exemplo, poderia falar que está nessa área de influência aqui nesse Voronoi todo. Mas eu tenho uma série de setores aqui nas bordas, ó, que eu ia ter que dividir, fazer alguma ponderação com o meu Voronoi ao lado. Tá? O que a gente pode... A gente tem algumas alternativas de fazer isso. Fazer proporcional à área de cada setor. Como numa área muito urbanizada, não tem problema, porque eu estou com todo o meu polígono aqui dentro ocupado por casas ou prédios. Agora, num setor rural, eu posso ter um setor gigante e ter uma habitação só numa pontinha. Então, essa ponderação não vai funcionar. Mas essa ponderação é feita automaticamente pelo software ou teria que ser feita manualmente? Tem rotina que dá para se fazer isso mais ou menos... Eu sei que tem a rotina que é mais ou menos automático. E faz mais os distritos que estão nesse polígono. Eu só não sei o segundo passo se existe. A gente fez um trabalho para a Seara e desenvolveu um plugin em TerraView que faz isso. Ah, ótimo. Você faz automaticamente. Então, uma outra opção que a gente tem para trabalhar com isso aqui, por exemplo, é transformar tudo isso aqui num espaço celular. Como assim? Né? Pegar esses polígonos aqui de setores censitários e colocar a informação no espaço quadrado, de células, de pixels, como se fossem pixels, tá? E transformar minha área de influência em quadrados também e cruzar. Isso é uma outra alternativa. Então, isso é um pouco do trabalho que a gente quer fazer para a segunda etapa do projeto agora. Tá? Porque de testar qual tipo de cruzamento vai ser mais interessante. Eu vou transformar tudo em superfície, eu vou transformar os setores em superfície, vou trabalhar com a minha área de influência do Voronoi, ponderado, que é mais interessante, vou transformar tudo em os dois dados em grade, esse tipo de coisa a gente precisa dar uma testada, para ver como é que vai ficar, se vai ter aderência ou não dá. Tá mostrando que estava relacionado ao ponto, é relacionado ao polígono. E aqui são alguns mapinhas só para mostrar os dados do Bruno Covas. Exagerou. Do Bruno Covas, o setor censitário. O que eu fiz? Ele gera o Voronoi é gerado com um contorno. Eu só cortei para ficar mais bonitinho, tá? Com o limite do município. Porque aqui nessas áreas de litorânea, de efeito de borda, ele vai gerar uns Voronóis gigantescos, que vai ser ampliado tende ao infinito. Tá? Eu dei uma cortada só para ficar bonitinho, ficar agradável para a gente visualizar. Apesar de não ter muitas grandes análises, de só ter colocado os dados de local de votação para dentro dos polígonos de Voronoi, já fica até mais fácil de ver o dado espacializado. Tá? Eu consigo, por exemplo, ver melhor como é que se dá essa concentração aqui na região mais antiga da cidade, mais consolidada. E percebo que de uma eleição para outra, ele aumenta ainda mais sua votação lá e expande um pouco em relação a outra região da cidade. Tá? Assim, analisando rapidamente os dados lá do... Isso vai controlar a Nada, é só o dado... Só dado absoluto. Nada. De votação. Aqui, na verdade, é a mesma medida que eu fiz lá para os municípios, para os dados de setor censitário, não, os polígonos de Voronoi, e eu percebo, de um ano para o outro, que ele aumenta a concentração bastante, tanto na área que ele estava, como no município inteiro. Ele tinha área que ele não tinha nem votação em 2006 e que ele já recebeu alguns votos. Então, sem pensar muito em controle populacional nem nada, a gente viu que ele, como aumentou muito o número de votos, quase que dobrou de uma eleição para outra,
nos lugares que eram as regiões de votação dele mais altas, como Santos e São Paulo, aumenta também. Como é que você mede essa concentração? Qual é o esperado aí? Porque assim, são todas do mesmo tamanho, não é isso? Não, é por total de votos. Cada Local de votação tem um Tem um total nome de votos. diferente, é. Aí para o município, total de votos para o município, é isso? Não, é por você tem o total de votos. Nos pontinhos. Assim como você tem para o Estado, 30% está em São Paulo, É isso. aí você tem 30% que está nesse local de votação. De Santos. Santos. É. Olhando para o município pequeno, Eu acho que foi de Santos. É claro, porque o local de votação pode variar pra caramba. pode. E aí, aqui está mostrando um pouco do potencial que a gente tem de trabalhar, de investir bastante nessa questão, tanto do geocode no local de votação, de colocar ele no espaço e de como conversar a informação dos locais de votação com dados socioeconômicos, tá? Então aqui está só uma promessa. E aí, o que eu pensei em fazer? A gente tem uma realidade, qual o nosso objetivo final? É fazer um geocoding de todos os locais de votação para o Brasil inteiro. Tá? São mais ou menos 97 mil locais de votação para o Brasil inteiro. Só que o que acontece? Os meus locais de votação, os meus municípios, né? aqui é o mapa para o município do Brasil, eles têm realidades muito diferentes em termos de tamanho de área, quantidade de setores censitários, tamanho populacional, quantidade de locais de votação. E para cada perfil de município, eu vou ter um desafio diferente na hora de fazer o meu geocode no local de votação. Por exemplo, eu vou chamar a atenção, o que eu fiz aqui? Eu peguei informações sobre tamanho populacional, área, quantidade de setores, quantidade de locais de votação, fiz uma análise de cluster, tá? Um cluster, eu usei um Caminhos, um algoritmo muito simples, e cheguei em alguns clusters aqui. O que eu chamo a atenção para o caso mais simples é o que eu chamo do unitário, que são grupos de municípios que têm apenas um local de votação. São 200 e tantos municípios, mais ou menos, no Brasil. De 5.500 e tantos, são 200 e tantos. Para esses municípios, eu não preciso ficar gastando nenhum algoritmo sensacional para achar a coordenada geográfica. Eu posso falar assim, ó, o local de votação no centro do município. Ou no centro do distrito principal, né, da cidade, na sede do município. A sede do município, o local de votação está fácil. A categoria aqui, capitais, que capitais A é São Paulo e Rio de Janeiro, que são os maiores locais de votação, tá? Maior quantidade de locais de votação. As capitais exigiria para mim já um trabalho maior, de maior pesquisa, com base de dados mais confiáveis e com algoritmos mais sofisticados. E eu tenho toda outros grupos de município que têm características distintas. Por exemplo, eu tenho aqui municípios pequenos, eu dividi em A e B, aqui na região da Itajum. Eu tenho municípios muito pequenininhos, com população de 800, elaborar esses municípios malucos aqui em São Paulo, com menos de 1.000 pessoas. 1.200 pessoas que tem 2, 3 locais de votação. Eu também não preciso ficar gastando muita inteligência, nem muito banco de dados. Eu posso distribuir um em cada distrito, certo? Então, se eu tiver um geocode mais ou menos ali, para mim está tranquilo. Tem municípios pequenos, que pequenos aqui, quando eu falo é pequenos de tamanho populacional, tem áreas muito grandes, com setores censitários rurais muito grandes. Então, eu tenho que dar uma pensada. Então, a minha proposta é que a gente pense, numa segunda etapa agora do projeto, de ter estratégias diferentes de geocode para cada grupo desses, que eu acho que vale a pena. Dividir o trabalho para a gente garantir uma cobertura nacional maior. Aqui são as quantidades de municípios por grupos, tá? Municípios muito pequenos, são municípios pequenos com até 20 locais de votação. Então a gente tem uma quantidade grande de municípios que pode ser que não tenha muita dor de cabeça. E é legal ver sistemas populacionais também. Eles são deve pegar população. pouca gente, né? Esses muito pequenos aqui são municípios com pouca população, Muito pequenos, poucos locais. 4.000. São nomes genéricos. Eu não abri aqui para vocês as características de cada cluster, tá? Mas seria legal a gente ter uma tabela, assim, número de locais de votação, número de municípios, totais de locais de votação em cada uma dessas categorias, total de Eu tenho essa população. informação. Porque isso dá um plano legal do trabalho. Dá quase 4.000 municípios.
Não, mais de 4 mil municípios, claro. É muito pequenos esses Quase 5 mil municípios. É. Então, O nosso trabalho grande é daqui para cima. não, sabe o que eu acho que aí o trabalho vai ser mais fácil? Porque é denso. Tem milhão de dados. Isso. Exatamente. Aí dá, se você não botar o CEP, aí ninguém acha a porra do lugar. Então, esses municípios que tem poucos locais de votação, são muito pequenininhos, de repente a base só com a formação de CEP já põe lá dentro do setor censitário do IBGE, aquele primeiro ponto que a gente usou já está ótimo. Às vezes esse todo só Então acho que vale a pena a gente dar uma pensada nisso aqui. uma pergunta unitária, onde tem só uma sessão. É um único local de votação. Vai ter mais uma sessão lá dentro. Ah, tá. Um local de votação. Um local de votação, pode ter 10 sessões. Normalmente, o número grande de sessões no local de votação são lugares densos. Porque você percebe, um município que tem uma população um pouco espalhada, não faz sentido se botar todo mundo no lugar só. Logisticamente, melhor você espalhar, porque o TCE quer promover a votação, né? Tem que garantir isso. Isso. Também que é fila. Não, depois você vai ter que atravessar, já está criando um obstáculo para a pessoa sair lá de uma ponta para ir para outra. Então, eles devem ser raros no município com local de votação grande. E de um ano para outro, de uma eleição para outra, muda bastante os locais de votação? Aumenta um pouquinho a quantidade e assim, alguns lugares mudam, mas não é um percentual muito grande, não. Porque a minha zona, por exemplo, mudou de escola. Para São Paulo, quer ver? Eu estava fazendo, para os dados do Bruno, eu estava fazendo o link do banco de dados dos votos dele com os locais de votação. Eu tive um problema assim, umas 300 sessões eleitorais, assim, eu tive que abrir o site lá do TSE e ver para onde mudou e não ajeitar. Não consegui fazer link direto com o banco de dados, deu erro. Mas não é muito grande. Então, se você garante qual a estratégia que a gente quer adotar daqui para frente? Porque o eleitor, ele tem que ir para um lugar. A ideia é que todo mundo vai votar. Se você vai descobrir o lugar para votar à véspera de cada eleição, o que vai ter de gente indo para o lugar que votou na última eleição e não é mais ali vai criar um caos. Aconteceu comigo. É um caos. Então, o TSE deve evitar o máximo possível mudar isso aí. Porque o que ele quer é que todo mundo coordene para ir votar. Então, se criar obstáculo, Ele muda de escola de uma escola muito próxima. No caso da gente, tem em São Paulo, né? Tem que ser perto, porque você já tem as pessoas cadastradas ali por critério geográfico. Então, É no mesmo bairro, mas não é exatamente no mesmo bairro. Então, pensando nessas coisas, a gente tem essa missão de fazer esse jogo público para o Brasil inteiro, né? É uma das nossas missões do projeto. E aí, qual é a intenção final, né? É analisar a distribuição espacial dos votos e relacionar com o perfil socioeconômico dos eleitores com o objetivo de responder em questões, tá? Uma delas, por exemplo, seria: a urna eleitoral aumentou a participação de analfabetos nas eleições? eletrônica. Há padrões espaciais diferenciados segundo regiões de maior ou menor renda, padrões de votação diferenciados. Então a gente quer construir esse banco, quer cruzar os dados de votação com os dados socioeconômicos para responder uma série de questões pertinentes para quem trabalha com desempenho eleitoral, para quem trabalha com dados de votação. E aí, como é que a gente vai fazer isso, né? O TSE e alguns TRE disponibilizam aquelas bases, que são o quê? Seções, locais, endereços dos locais, tá? Só que essas bases não têm o quê? As coordenadas geográficas, tá? Então, a gente tem que misturar esses dados eleitorais com os dados socioeconômicos de municípios e setores censitários do IBGE. E respondendo a primeira parte desse como, né, que é transformar esse endereço, é fazendo a geocodificação. Que, traduzindo aqui em termos, é pegar informação geográfica, qualquer informação geográfica, pode ser só do país, eu coloco no meio do país. Quanto mais precisa for a minha informação geográfica, eu vou chegando mais próximo do endereço, vou ter uma latitude e longitude mais perfeita. Tá certo? Essa minha geocodificação, ela precisa realizar um matching entre duas estruturas de dados. Uma estrutura é a estrutura de endereços, que no nosso caso é a base do TSE e do TRE, que tem nossos endereços. E a outra é uma base de referência, que pode ser um mapa com um banco de dados de endereços associados e com uma estrutura espacial, ou pode ser também um bancão de dados
uma tabela simples, como o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos do IBGE. Eu vou falar um pouquinho dele para frente. Quando a gente faz esse match dos endereços com a referência, a gente pode trabalhar com mais de uma referência. Por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, o CEM disponibiliza uma base de endereços para a região metropolitana, acho que de 2006, atualizada para 2006. Então, alguns endereços que a gente pode não chegar via base do IBGE, a gente pode conseguir via base do CEM. Mapa digital das cidades. Mais atualizado. Mas a gente consegue. Eu tenho que saber. Para a cidade de São Paulo, disponibiliza. Esse mapa é o Geolog, né? A gente chama de mapa digital da cidade, não então. está substituindo o Geolog. Foi melhorado no Geolog, né? Mas ainda tem alguns problemas, principalmente nas periferias. Mas se tiver melhor que o Geolog, já é bom. Eu tenho que saber, eu trago. Ele é legal esse dado. Sim, esse é bacana pra gente. No fundo, esses municípios com cidade desses são mais complicados para conseguir fazer. Desculpa, se eu fiz assim, eu não escutei nada. Eu quero japonês. Não, eu estou dizendo que se tivesse esse tipo de informação para municípios principais, por exemplo, dentro de São Paulo, versus dentro do Rio de Janeiro, vão ser os que vão dar mais trabalho, no fundo, né? É algo que a Secretaria de Finanças da cidade de São Paulo usa. Então, eu imagino que a do Rio também tenha isso, por causa do IPTU, né? Aí facilitaria bem as capitais A, B e C, classificar tudo. Que é mais preciso. Então, é porque é por isso que eu fiz aquela categorização lá, acho que para cada caso de município, a gente vai ter que ter uma estratégia de geocode. A gente tem uma estratégia geral, que eu vou falar um pouco dela para frente, que é fazer com a base lá do Cadastro Nacional de Endereços, para ter uma primeira base. Mas para depois ir melhorando, a gente tem que, para cada grupo de características de municípios, ter uma estratégia diferenciada. Aqui é o tamanho da base. Eu tenho 420 mil registros para 2010 na minha base do TSE. Isso aqui vira 97 mil locais de votação. São mais ou menos 420 mil sessões eleitorais. A gente optou, isso que eu estou falando. 4 para a votação. O que a gente optou por fazer? Como a gente estava assim, para cada lugar vai ser um negócio diferente, a gente tinha que começar a fazer alguma coisa. E aí foi a proposta do Avelino e do Ciro, no início desse ano, de a gente fazer um piloto de fazer o Geocode para o estado de São Paulo. Tá? Começar a fechar uma unidade espacial completa. E para fechar esse Geocode do estado de São Paulo, a gente partiu como dado de referência os dados do IBGE, que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. O que é esse cadastro? É uma tabelona gigante, tá? Que tem vários endereços, e para cada um desses endereços diz dentro de que setor censitário está esse endereço. Certo? Então, com isso, eu consigo dizer, eu não consigo a minha latitude e longitude sempre no meu local de votação. Em alguns casos, sim. Para alguns endereços, nesse banco de dados do IBGE, tem a latitude e longitude. Sei lá, 20%. Endereços rurais. Que pode ser uma boa pra gente. Endereços rurais tem latilão. Porque se eu tiver um endereço urbano... só que endereço rural é aquela coisa, estrada da fazenda da Dona Maria, cruzando a ponte. Eu não preciso de latilão. A escola Dona Escolar... Eu quero saber se... eu sei. Se chegar agora, não sei das quantas, eu posso usar o Google Maps, não posso? Não, eu acho que pro rural, acho que até pega o cadastro. Então, mas o que acontece? Pelo menos eu vou saber dentro de que setor censitário está o meu local de votação. Vocês viram na base de Santos que os setores censitários urbanos são bem pequenininhos. Então, se eu errar um pouco dentro de uma área, sei lá, de 200 metros, 300 metros, a localização do meu local de votação não está tão ruim assim. Já era uma aproximação boa para quem não tinha nada. Né? E aí, o que foi legal? Com esse primeiro piloto, se achou um índice de acerto. A gente conseguiu um índice de acerto, na verdade, um índice de matching perfeito. O que é matching perfeito? Rua das Candonga 35. Eu vou achar Rua das Candonga 35 na base do IBGE. O que é o match aproximado? É a Rua das Candonga 35, ele acha Rua da Candona 35 na outra base. Tá? E aí, para fazer esse match do meu base de endereços para o Cadastro Nacional
do IBGE foi um trabalho de banco de dados, não de banco de dados espacial, de banco de dados simples, tá? A gente tem esses dados todos já em MySQL, tanto o Cadastro Nacional de Endereço da Ficha Estatística quanto o TSE. O Wesley e o William arrumaram esse banco de dados, padronizaram esse banco na primeira etapa do trabalho com o Fred e melhoraram ainda mais essa padronização e fizeram esse primeiro match para o Estado de São Paulo. E a gente teve 75% de chance. O que se discute de chance? De acerto lindo, ainda tem um acerto mais... Se a gente relaxar um pouco nesse match, a gente chega aos 90% de match. O acerto costuma ser maior, por exemplo, nas capitais, tem uma variação de acordo com o Muito local. homônimo nas capitais. Eu não fiz essa análise, não gosto de dizer, não sei. Muito rural, porque quando você tem uma coisa, Eu você abre um loteamento, por exemplo, vira tudo rural. Aí você tem umas 5, 6 populações. Então, nessa primeira etapa, nesse primeiro piloto, prometeu uma coisa bacana e a gente está pensando, de repente, para uma segunda etapa, por que não faz todo mundo primeiro por Cadastro Nacional de Endereços e o residual a gente vai procurar com uma base de referência mais certa, né? Mais certa assim, mais na mosca, mais precisa um pouco. E qual seria a opção dessa? De trabalhar com o Google Maps. Por que o Google Maps? Esquece o Google Maps bonitinho, imagem, corzinha, zoom rapidinho. Esquece. Pensa no Google Maps, base de dados está ali por trás. Tá? Um banco de dados igual ao do IBGE está ali por trás que você não vê. O usuário não está transparente para você. No Google Maps eu tenho a possibilidade de... Eu tenho uma rotina de procura pronta já, que eles chamam de API, é um programinha pronto. Que você alimenta com seus endereços e ele acha os locais de votação para você. Você pode fazer isso via manual, usuário, nós, mortais, que não sabemos programar. Você pode fazer isso colocando um endereçozinho só, ele faz geocode para você, ou até com uma listagem via uma ferramenta nova que chama Fusion Tables lá dele, que é bem bonitinha, faz mapinha, é bem legal. Mas eu tenho uma opção mais profissional de trabalhar mexendo no programinha da Google gratuito, dessa API gratuita que eles chamam. Que eu posso fazer 2.500 geocodes por dia sem pagar nada. Porque eu posso usar os produtos do Google tanto na versão free quanto pagar, que é o Google Maps Pro. Né? Já tem firmas aqui no Brasil que comercializam o serviço da Google. Você compra o serviço. Né? Mas no nosso caso, como a gente tem 97 mil locais de votação no Brasil inteiro, uma boa parte a gente vai matar com o Cadastro Nacional de Endereços. Né? A gente não vai ter um registro, uma quantidade de registro muito grande que precisa utilizar uma solução paga. Então, no final das contas, o nosso projeto de fazer esse geocode para o Brasil inteiro está se definindo de uma forma interessante, porque a gente está optando também por trabalhar com ferramentas livres e de alto desempenho. O nosso banco de dados atual está em MySQL. A gente está pensando em passar ele para PostGIS, que é o... Como é que ele é o PostgRE adaptado para funções do banco de dados espacial mesmo. Eu guardo dentro do meu banco de dados um mapa. E aí tem rotinas de geocode, por exemplo, ele vai procurar, você dá um endereço para ele, Rua das Candongas. Lá no meu banco eu tenho um segmento de reta que é a Rua das Candongas. Aí, na Rua das Candongas não tem os números nessa base, mas ele fala que é número 100. Ele vai fazer uma interpolação linear e vai achar o número 100. Certo? Isso no PostGIS já está pronto. O programinha está pronto, eu não preciso mandar ninguém programar. E ele é muito parecido com quem está acostumado a trabalhar com MySQL, com PostgRE, é tranquilo. A curva de aprendizado para o pessoal de banco de dados não vai ser muito grande. A gente já quer deixar tudo no PostGIS para a gente poder ter possibilidade de no futuro fazer aplicações cada vez mais sofisticadas. Se tiver ali dentro, fica fácil para a gente trabalhar. Hoje em dia no mercado ou é Oracle Spatial, é o mais forte que tem para fins, ou esse PostGIS tem uma comunidade gigantesca e é super poderoso esse banco de dados. E tem quem a gente recorrer, né? Tem os colegas de banco de dados que a gente pode recorrer que estão trabalhando. Legal quando você tem um banco de dados integrado com informação espacial, é que, por exemplo, quando você tem um banco de dados, você fala assim, me dê todos os locais de votação que tem pessoas com até 30 anos. São queries. Quando você tem isso implementado em termos espaciais, você pode falar, me dê todos os locais de votação que estão dentro de tanto. Ou estão cruzando, ou todas as rodovias que cruzam. Claro. Você tem operadores espaciais já implementados nos queries dos bancos de dados. É isso que dá muita velocidade assim, e poder. Né? É bem legal.
Então, os meninos gostaram da proposta de a gente já trabalhar direto, já colocar tudo nesse banco. Porque mesmo que a gente não tenha nenhuma estrutura sofisticada pensada para agora, a gente depois pode se valer de várias consultas, já está um banco de dados num lugar bacana. E ele funciona como um banco de dados normal e como X também. Isso. Exatamente. Ele funciona para as duas coisas. E ele é bem parrudo, porque você pode pôr lá milhões e milhões de dados, entendeu? Milhões e milhões de dados espaciais. Então ele é um... E os softwares atuais, todos eles conversam com ele. SQL. Então SQL com operadores espaciais. Do Mapinfo, pro Mapinfo, você consegue pro TerraView, do TerraView, interface. Então, assim, ele Tem que promete. ter os drivers, né? Você tem que ter os drivers. O TerraView tem driver para Postgres. Para Oracle também tem. Então esses softwares tem que ter esses drivers que conversam com esses bancos de dados, né? Porque o software ele vai mostrar um mapa. Lá por trás ele está o banco de dados, ele vai lá buscar o dado e te mostra o que você foi buscar. Mas se está implementado e modelado já espacialmente o banco, isso te dá um ganho de velocidade, de capacidade de processamento gigantescos. Coisa que você faz aqui no desktop você não aguenta, porque a gente começa imagens, são milhões de gigabytes, assim, sabe? É muito dado. Começa por espaço aí, milhões de gigabytes exagerei. Os nossos dados tutoriais. Milhares de Esse prédio inteiro, Os nossos dados, até tutoriais que eu trabalhei aqui, os dados não são grandes, mas assim, os processamentos são demorados, né? Não, Porque não é nada. Porque a prefeitura está agora fazendo um banco de dados unificado e, de preferência, vai ser um MID, né? Então vai ser um banco de dados espaciais. Então a gente vai caminhar para isso que vocês estão falando. Então eu não vi o nome do que eles estão pensando em usar. Então eu quero que essa. De repente pode, não sei se vocês vão passar a parte com uma solução paga, vão comprar o Oracle Space, uma solução. Está sendo desenvolvido na Prodan, então então isso já é ruim. Tanta sair das manutenção acabou ali na próximas Prodan, as portas da Prodan, tanta coisa de ideia boa. Não foi. Parece que agora vai. Bem, então, assim, isso aqui é um pouquinho da história do que a gente... A primeira parte foi mostrar por que a gente quer fazer isso, e a segunda parte, como a gente está pensando em fazer o que a gente já fez. Então, se alguém... A ideia aqui também é incentivar o pessoal que está começando mestrado esse ano, doutorado, né, a gostar dos nossos dados, né? Tem problemas para resolver, porque, assim, tem um potencial grande de coisas, mas... Por exemplo, eu que não sou de ciência política, não tenho experiência na área, minha visão ainda é... Eu estou aprendendo com vocês um pouquinho o que fazer e tal, mas vocês podem ter, de repente, algum trabalho, alguma coisa que vocês estão pensando. Eu conversei bastante com a Claudinha, tem estudado bastante com a geografia eleitoral, para dar algumas figurinhas, mas a primeira parte foi para dar uma vontadinha. A segunda parte é o que a gente está pensando em fazer. Tá? A notícia é que a gente chegou lá no negócio do ArcGIS, né? Os módulos do ArcGIS, ou seja, a gente já tem o servidor, já vai ter tudo bonitinho, parará. O problema é que nós vamos mudar. E hoje eu soube que essa mudança vai ocorrer em julho. Nós vamos para um prédio aqui embaixo. Melhor ou pior? Não, vai ter mais espaço. Disseram Vai que melhorar. Perto da vai direita? ter, mas a gente tem que ter. Você quer ter mais espaço? Vai ter mais espaço. Perto da direita? O prédio é o seguinte, você vai descendo aqui em Itapé, vai acabando o estacionamento, não tem um estacionamento à esquerda? Aí tem um prédio novo, é aquele prédio lá. Então ainda é capaz, vai. Na Itapé vai dar mais uns 150 metros. Não. Bem antes da rocha. Antes da descida. Um pouquinho Tem depois da... café É um pouquinho depois da... Desce e Graças a volta Deus, mais. eu acho que vocês não vão aguentar. Vocês estão no elevador para ir no quinto, vocês estão lá. Ele vai dar rocha, né? A ladeira lá, agora não pode aguentar vocês. É Já tá tem com dois lados. vontade. Exatamente. Ataque cardíaco. Não, mas aí vai lá, a gente vai lá e a Isso foi do lado. só falando, porque vai ter mais espaço. E aí a gente pode organizar. Eu acho que era legal, não só ficar aqui, todo mundo acha legal, ter um monte de não sei o que, né? Aquelas coisas assim. Mas era legal a gente também organizar alguns cursos de introdução a esses usos de dados. Tanto o prédio quanto a Carolina já se prontificaram a dar. A gente já tem os instrumentos, já compramos os equipamentos todos, compramos o software,
compramos aquele negócio desse tamanhozinho assim, para um retroprojetor desse assim, o João Mendes pode dar aula onde quiser. Então, agora é só a gente se ajeitar lá, e quando a gente for se ajeitar, eu vou começar a planejar isso, né? Onde a gente pode ter aula. Que era legal ter isso. Não dá para ter isso aqui no curso de pós-graduação, mas dá para ter uma coisa paralela, a gente vem aqui à noite, entendeu? Sim. Eu mesmo não sou um conhecedor, mas tenho interesse em ter um curso em aprender. Acho que vários de vocês aqui, se conseguirem ver a importância disso, vão também estar interessados em fazer um curso desse. Né? Porque eu não mostrei aqui nenhum resultado com nenhuma análise de estatística espacial ainda. A gente só mostrando que pode ser bacana, visualizar os dados, tem todo um potencial ainda grande de fazer alguns modelos, de relacionar com a econometria, então tem muita coisa bacana que a gente pode fazer. Tá? Eu tinha preparado a outra parte da tese, mas eu acho que está um pouco em cima. Não, isso já foi super legal. E aí, se você quiser, a gente pode marcar um outro seminário para falar um pouquinho da minha tese. Porque ninguém sabe que eu fiz de tese, eu fico meio nessa tese. Não, mas aí agora vai ter que esperar o semestre que vem. Não tem problema, a gente faz de repente, até deixar marcado o primeiro seminário. Carolina, eu acho que essa coisa de gel, a gente tem dado maior força. Todo mundo que quiser apresentar coisa nova, coisa que acha interessante para o coletivo, é coletivo que eu falo, esse bando de gente que eu me incluo, que está interessado, acha um negócio legal, mas ainda não sabe direito como é que vai usar, operacionalizar isso aí. Né? Esse bando somos nós aqui. E é claro que eu estou olhando a sua apresentação, eu aprendi bastante, acho que eles aprenderam também, começa a ter ideia, não sei o que tá, e a sua tese de repente também vai trazer outras ideias, outras aplicações, porque isso aí é muito eleitoral, né? Por exemplo, a dona Giovana está preocupada com outras coisas que eu acho que é igualmente importante. Não quer dizer que seja exclusivamente eleitoral a nossa preocupação. Então, de repente, acho que tudo que vier aí, acho que é legal. Vários colegas, eu vou fazer aquele curso de geomarketing que o Eduardo fez a propaganda, né? Várias pessoas da prefeitura queriam fazer, da polícia, vários dos meus interlocutores do serviço público queriam fazer, só que a escola de inverno só pode ser quem está vinculado à cidade. Não, a gente faz um E se esquema aí. vocês tiverem nesse novo CETESP um local de treinamento para fazer na máquina, porque a prefeitura, por exemplo, não teria um lugar para ter vários computadores que as pessoas Ah, pudessem você vai fazer ter o computador curso. do CETESP. Uma fonte de recursos para você conhecer. Com certeza, porque a gente pagaria para ter o Não, curso, paga, né? pagar a pessoa que está dando aula e pagar. A gente tem 8 de RPGs, a gente vai ter Mas a 8 gente tem licenças. interesse. Investe na gente mesmo. A gente tem interesse porque eu acho que Mas uma das programa, coisas que o CETESP tem programa. agora também é promover esse tipo de treinamento, de preparação. Eu acho que, de repente, tendo gente da prefeitura que entende isso, fica fácil a gente dialogar, resolver A gente problemas. traz os bancos de dados. O Ciro reclama pra caramba, porque ele não tem isso, não tem conversado, porque não tem gente preparada para entender. Entendeu? Então, para nós é legal, acho que uma das tarefas que a gente tem no CETESP é essa também. Eu e o Yuri a gente vai fazer também o curso do Eduardo. E a gente nessa coisa da economia urbana também tem muita aplicação. E a gente tem todo o interesse. Tem toda uma parte da minha experiência prévia, que esse papo agora do GeoCode, de dados eleitorais, isso tudo para mim é muito novo. Estou aprendendo aqui na GV, né? Mas eu acho, Carol, que o que você usou na sua tese aplicado para esse tipo de análise de dado eleitoral Pois no é. espaço é muito poderoso. Análise de rede espacial, assim, é muito interessante. Não, a gente pode, mas eu não posso prometer o primeiro, porque o primeiro a gente ia trazer, o Sérgio ia trazer aquele jornalista, o Roberto Toledo, ele vai trazer ele quer vir apresentar o basômetro, que é um negócio super legal, tem um outro esforço super legal, um software, não sei o que dá, quer vir conversar com a gente, falei, marca lá. Eu queria vir agora, falei, não dá, mas o primeiro, então. Mas a assim, Carol- Pode marcar o segundo. assim que tiver os passos, você pode ficar tranquilo. E a Carol está sempre aí também, né? Não, Porque tem mais dois. flexível, né? Ó, tem duas fotos que eu queria mostrar para vocês. Taken for granted, né? Desvantagem é mais Tem duas coisas que eu queria trazer para vocês importantes assim, da minha experiência antes, que esse é o trabalho da tese, que é o mais recente, que ainda não está resolvido ainda é uma pesquisa em andamento aqui na minha cabecinha, do meu íntimo, ainda não está fechado, ainda quero fazer mais coisas. E tem uma parte mais anterior, que eu estudei no meu mestrado, que é a parte de extrair informação de imagem da resolução, que também tem um potencial bacana para a prefeitura. Nossa, a gente vai fazer um sobrevoo agora, 2003, Que tem um potencial bacana para a prefeitura e que a gente, assim, a gente usou, eu usei umas ferramentas de extração de informação que, assim, tipo, tá na modinha, no censuramento. Tá na modinha porque é poderoso, é legal. É fronteira. Então, assim, é uma coisa que, de repente, era legal vocês saberem que existe, que eu já fiz, que eu posso ter o contato com uma pessoa que hoje está mais atualizada. Então, eu queria mostrar para vocês que eu já fiz antes.
De repente pode ser uma coisa que encaixa Mais no do que estilo de bem-vindo, como eu vocês. falei, esse bando que estamos sentados lá de cá, como nas exceções, É leigo. é leigo, mas está super interessado. Acho que está pensando sempre nas várias atividades que você pode ter. Tá certo. Tá bom? Obrigada. Obrigadão.